o trabalho de estarmos nos esforçando para manter a nossa programação no ar. Bem, e amanhã nós vamos ouvir sobre a Parashá, mas como nós estamos no dia festivo de Shavuot, eu trouxe hoje um tema para pensarmos um pouco, reflexionarmos um pouco. A voz que soou no Sinai ecoa até hoje. Esse é o nosso tema. Quando lemos Neemias, o versículo 13 e 14 nos diz: Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. O teu santo Shabat lhe fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. Interessante que essa voz que ressoou no Sinai, ele foi ressoando. E até hoje ele ressoa. A voz ressoou em Horebe, no Monte Sinai. Nossos pais ouviram. Seu eco insuperável em expressão, podemos ouvi-lo hoje, quando lemos a Torá, quando ouvimos a explanação da Torá, quando lemos o que os nossos sábios escreveram, procurando ir a fundo e tirar à superfície de nosso conhecimento alguma coisa que nos enaltece, alguma coisa que nos faz consciente da presença do Eterno em nossas vidas. Embora muitos tivessem ouvidos, são ainda insensíveis à voz do Eterno. Somos advertidos durante estes 49 dias, divididos em 7 semanas, como prestar atenção, como nos compenetrar nas nossas obrigações, na nossa relação com o Eterno, esse Deus majestoso, poderoso, que fez tremer o Sinai ao promulgar as suas leis. Primeiro, somos responsáveis por difundir essa voz. Como essa voz que ecoou lá no Sinai, outras que nunca ouviram, que nunca nem tiveram conhecimento, como hoje me perguntaram, internauta, o que quer dizer Shavuot? Totalmente, vamos usar a palavra ignorante, porque ignorância quer dizer não saber, não conhecer as coisas. Totalmente ignorante é uma coisa que está na palavra. O grão e sábio Rambam, Marmônides, comenta nos preceitos sobre os fundamentos da Torá, a respeito da cena do Monte Sinai, quando na entrega da lei, e ele escreveu o seguinte: os filhos de Israel não acreditaram em Moshe Rabbeinu pelos milagres e sinais que fez, pois todos aqueles que acreditam em milagre fica com dúvidas, já que pode alegar que foram realizados milagres por intermédio de bruxaria ou feitiço. Então, em que acreditaram? Na cena do Monte Sinai. E aqui ele repete o seguinte: que os nossos olhos viram, não os estranhos, os nossos ouvidos escutaram, e não outros. Vimos e escutamos o fogo, as vozes, o som do chofar e a voz do Eterno ecoar. Que
privilégio tiveram eles. E como essa voz alcançou-me a mim. De repente, a minha irmã me disse, vamos à sinagoga. Eu nem sabia o que era. E de repente comecei a ler, comecei a ouvir, e essa voz foi embargando todo o meu ser, de maneira que me voltei. E hoje estou nessa, aprendendo. Talvez o meu conhecimento seja tão pequenininho, mas eu quero cada dia mais ouvir essa voz que continua a ressoar. Isaías nos responsabiliza, embora o que ele disse não tenha tão a ver dentro do meu raciocínio, mas diz o seguinte: trazei o povo que ainda tenha olhos, é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem entre eles pode anunciar isto? Quem? Não somos nós que temos que nos apropriar desse conhecimento e didaticamente passar para aqueles que não conhecem. Fazer-nos ouvir, diz ele, as predições antigas, os escritos que nós temos na Torá e que os profetas, os reis escreveram. Apresente as tuas testemunhas e por eles se justifiquem, para que ouça e diga verdade. A Torá é a verdade. Me lembra aquele episódio quando Elias fez um sacrifício diferente do que os de Baal fizeram. E quando caiu fogo do céu, todos disseram: o Senhor é Deus. Todos os que chegam ao conhecimento da Torá, eles dizem: é verdade. Mas através de quem? Através de nós. Se nós fecharmos a nossa boca, se nós não irmos e os buscamos e falamos, eles não dirão: é verdade. Vós sois a minha testemunhas. Somos responsáveis por difundir essa voz. Cada um de nós precisamos nos conscientizar que a tarefa é nossa para que essa voz que ecoou no Sinai continue alcançando pessoas. Atendei-me, povo meu, a nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Por meio de quem? Por meio de você, por meio de mim, por meio de nós. Se a nossa luz, agora mesmo eu vi a vela se apagar. Se a nossa luz se apagar, ninguém vai ver que nós somos luz, que nós somos referenciais, que nós somos arquétipos do Eterno, que nós representamos Ele, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança, mas poucos sabem que semelhança e imagem é esta. Na festa de Shavuot, dizemos na tefilá, o tempo da entrega da Torá, e não em recordação do tempo da entrega da Torá. Compreendemos assim que Shavuot não é uma recordação, pois a voz do Eterno não cessou. Ele continua a ecoar,
A cena do Monte Sinai palpita dentro de nós como base da identidade judaica. E ela é o que provoca que o judeu não possa esquecer a sua função na criação. A nossa função de difundir. Em segundo lugar, o que nós aprendemos com Noemi? Livro este que amanhã será lido. O seu testemunho do Deus de Israel fez com que Ruth desistisse dos seus deuses. Fez conhecer a Ruth a voz do Eterno e ele escreveu. Palavras que sempre se repetem. As palavras de Ruth foram: disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Por que Ruth falou isso? Porque Noemi falou-lhe do Deus de Israel. Ruth ensina-nos o verdadeiro caminho da conversão e do recebimento da Torá através de Noemi. E que Ruth veio a ser através de Noemi? Pois através dela nasceu o rei Davi. Que coisa mais interessante, tal como disseram nossos sábios, os feitos dos nossos pais são o guia para os filhos e testemunho para nós que lemos o que eles fizeram. Que a voz do Eterno que soou no Monte Sinai, hoje soe, se difunda através do teu testemunho, tua conduta e teu comportamento, e digam verdadeiramente: estes são o povo de Hashem. O que Deus diz a Ezequiel, diz também para nós. E ele diz o seguinte: a ti, pois, o homem te constituí como atalaia em Israel. Tu, pois, ouvirás a minha voz. Ele diz: filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra, a voz que soou no Sinai continuará soando. E diz: ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, este perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Veja a nossa responsabilidade diante do Eterno, que aquela voz que soou no Sinai não ficou lá. Ele foi passado a quase aquelas 3 milhões de pessoas e foi indo e chegou até nós. E nós que hoje vivemos esta experiência maravilhosa com o Eterno, vamos continuar passando para os nossos filhos, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos observam, para aqueles para quem nós somos exemplo. Que a voz do Eterno que soou no Sinai ecoe hoje através de você que nos ouve. Disponha-te a ser uma testemunha viva e eficaz. Shalom. Quem vai continuar o trabalho?